Fala, meus fisiologistas da prática! Donis Carnevale falando. Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Essa é a série Fisiologia na Prática, o curso Planejamento e Periodização de Treino, a arte de entregar resultado. Por que eu tô falando e batendo na tecla do resultado? Porque uma vez que nós coloquemos em prática, uma vez que eu e você colocarmos em prática tudo isso que nós aprendemos nesse curso e obviamente nos posteriores, a série Fisiologia na Prática é linda demais, gente. Nos anteriores, perdão, é lindo demais Fisiologia na Prática. Não tem como você não ter resultados. Você colocou tudo isso aqui em prática e eu tô te dando a oportunidade de saber, visualizar como colocar essa bagaça toda na prática, essa jossa toda na prática. Se você entender como fazer isso, não tem como você não entregar resultado. E na aula de hoje nós vamos começar a discussão e vamos começar a falar sobre planejamento e periodização de treino de maneira provavelmente dita. Yes! Yes! Você vai aprender agora, a partir dessa aula, como estipular, como colocar, como organizar o teu planejamento de treino. No entanto, antes que nós comecemos a falar dos passos a passos, do passo a passo dessa jossa, é interessante que nós lembremos que nós estamos falando de planejamento. Planejamento, a gente tem que colocar um plano em ação, nós temos que colocar algo que já está estipulado e fazer com que ele ocorra da melhor maneira possível. Quando a gente fala em planejamento de treino, obviamente você vai ter que desviar o caminho. Ao longo do caminho vão ter desvios, vai ser normal. Vai ser algo até esperado. No entanto, o que é importante que você entenda, minha fisiologia da prática é que nós temos o planejamento como, acima de tudo, direção. É como se tivesse uma grande lacuna entre o seu diagnóstico e o teu prognóstico. Ou seja, o estado que teu aluno está, que ele se encontra, que como que eu descobri esse estado, professor Adonis? Através de uma avaliação diagnóstica. E aonde ele precisa chegar. A meta crucialmente importante, que eu estipulei para ele. Legal, só que tem um buraco aqui entre eles. Quem que tapa esse buraco? Quem que liga esses dois extremos é o planejamento de treino. É por isso que ele é uma direção. No entanto, não tem problema ele ser cheio de curvinha. Não tem problema, gente. Acontece isso aqui, ó. No entanto, que ele leve você de um extremo para o outro, de um diagnóstico para um prognóstico, é para isso que serve. Afinal de contas, nós tratamos seres humanos. E quando a gente fala de seres humanos, já deve esperar essa questão de, pô, o cara não tá bem um dia, a pessoa toma um determinado medicamento que vai produzir, você vai precisar mexer um pouquinho no teu planejamento, a pessoa não dormiu direito, e assim sucessivamente inúmeros quesitos que influenciam aí dentro do seu planejamento de treino. No entanto, aquele verdadeiro professor, nós, fisiologistas da prática, podemos ter certeza de uma coisa. Uma vez que você entende tudo que você está entendendo aqui sobre treino, sobre organismo, sobre funcionamento, sobre estresse fisiológico, sobre funcionamento do organismo, você consegue tomar decisões e adaptar da melhor maneira possível sem impactar no resultado, no objetivo da sua sessão e, obviamente, sem impactar no resultado do final aí do teu treino. Legal, meus fisiologistas da prática? Seguinte, na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse planejamento de treino e obviamente a gente vai falar primeiro do planejamento clássico do Matveev, ok? Nós vamos falar do planejamento clássico. E por que ele chama o planejamento clássico? Você já escutou eu falar isso aí no começo desse curso. No entanto, o planejamento clássico ele serve para nos balizarmos e entender que ele foi a primeira maneira de se colocar, planejar, de se organizar a sucessão de exercícios de uma maneira que produza performance. Então, Matveev ele foi o pioneiro no que tange a organização de estresse fisiológico para gerar performance no desporto. E obviamente você deve sentir a necessidade de um planejamento de treino voltado para o personal trainer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar esse modelo do Matveev, que eu vejo que é muito bem-vindo para o ambiente de personal trainer que traz muitos resultados. No entanto, ao passo que nós entendermos esse passo a passo do modelo do Matveev que eu vou te dar nessa aula e nas próximas, nas aulas a seguir, nós teremos a oportunidade também de entender e interpretar outros modelos de periodização que nasceram a partir do clássico. Como, por exemplo, modelo pendular, modelo modular, modelo
estrutural, modelo por blocos do Vercochance, que é um nome muito famoso também no planejamento de treino, modelo para modalidades coletivas, modalidades competitivas coletivas, que é do Bompa, um modelo individualizado de Buchetze, sei lá o nome desse cara, mas enfim, depois você vai saber. Você quer guardar o nome do cara? Eu sei que é um modelo individualizado, mas enfim, depois você vai saber o nome do cara. Esse cara é tudo russo, mano, nome tudo louco. Mas enfim, você vai entender todos esses modelos de planejamento que, você vai perceber que todos eles foram tirados e nasceram a partir do clássico. Óbvio que se você perguntar pro Vercochance, quem vai falar? Não, meu modelo em russo, né? Meu modelo é top, irmão. Eu não me baseei, amigo, não tem como não se basear, porque o pioneiro da bagaça que botou tudo organizado foi o Matveev, modelo clássico. E você vai perceber, você mesmo vai tirar suas conclusões e entender, putz, isso aqui parece muito aquilo, o cara só mexeu nisso. Ele mexeu nisso aqui e colocou, enfim. Mas para tirar sua dúvida, por que existiram outros modelos, professor Adonis? Se esse aqui nós vamos usar na prática do personal trainer. Porque, novamente, planejamento e periodização de treino é pensado para quê? Para desporto, prioritariamente para o desporto competitivo, para esportes, modalidades esportivas. Então nós vamos puxar o do clássico do Matveev, que serve muito para o ambiente do personal trainer. Afinal de contas, você não tem que produzir performance o ano inteiro, como assim no modelo desportivo. Você precisa produzir performance, deixa eu te falar, levar o teu aluno para ótima performance uma vez no ano, 2 no máximo. Então esse modelo aqui ele cabe certinho para nós. Obviamente a gente não está falando de um aluno de personal que pratica alguma modalidade esportiva, que tem competição, enfim, aí é outra história. Aí nós vamos conhecer vários modelos para que você especifique, individualize da melhor maneira possível. Você vai tomar essa decisão. Eu não vou te falar nada. Você vai entender todos os modelos, o passo a passo de cada um, o que cada um tem de característica importante, e aí sim você vai tomar melhores decisões para a tua realidade. Legal? Novamente, eu não vou idiotizar ninguém, eu vou fazer com que você interprete e conheça todos os modelos de periodização e como montar a sua periodização dentro dele. Pode ser até que você utilize o clássico e o pendular, por exemplo, na mesma periodização. Legal, velho, você pode fazer isso, lembra? Você pode tudo que você quiser. Se você tiver coerência no que você está fazendo e saber o que você está fazendo, consciência do que você está fazendo e esperar algo no fim, top, show, continue. Agora se você estiver fazendo por fazer na loucura, sem saber o que vai esperar, sem saber o que está fazendo, por quê? Aí, meu amigo, te sugiro que você volte lá no curso 1, Bioenergética na Prática, e comece de novo, beleza? Mas enfim, modelo clássico, meus elogios da prática, ele é baseado no modelo de periodização. A periodização, por que periodização? Porque o Matveev, ele foi o primeiro a colocar períodos dentro do treinamento. E nós já vamos conhecer esses períodos, ok? Períodos dentro do treinamento. E nós vamos entender quais são esses períodos, para que eles servem. No intuito, para o Matveev, eu vejo que de uma maneira muito inteligente, o modelo de planejamento clássico dele tem períodos para que dentro desse determinado período, que você vai ver quanto tempo demora esse período, pode durar mais, pode durar menos, dependendo do planejamento, da meta crucialmente importante, mas dentro desse período, você tem a oportunidade de gerar prioridades. E obviamente, as mais importantes que as prioridades, você tem o que dentro dos períodos? Você tem direção, amigo. Então, meus fisiologistas da prática, eu vejo que a grande importância, 2 pontos muito importantes para que você tenha o seu planejamento de treino e monte o seu planejamento de treino, é ter direção, é o primeiro, ter direção, ter para onde ir. E amigo, se você faz o treino na hora, não tem como, você não sabe para onde você vai, você não sabe de onde você veio, não tem como. É impossível, te falar, é impossível, pode chegar qualquer um aqui e falar. Impossível. Ah, saiu um artigo que fala que não precisa de planejamento. Vou falar, é impossível. Legal? Mas enfim, o primeiro ponto é direcionamento. E o segundo é controle. Controle. Se você controla o que já foi, você sabe colocar aquilo que vem de uma maneira que gerará, potencializará resultados. Ok? Então, direção e controle, esses 2 aspectos mais importantes do porquê você vai fazer o planejamento de treino. Se você quiser ter direção e controle e gerar resultados, façam. Legal? Então, períodos, ele dá a oportunidade para o Matveev ter direção em cada momento do planejamento. Legal? E periodização, a do Matveev, a clássica, ela é dividida, galera, em ciclos de treinamento, que também tem como intuito esses ciclos de treinamento promover prioridades e, obviamente, direção, onde
Cada ciclo de treino oportuniza nós elencarmos e olharmos para o planejamento de treino, para a montagem de programas de treino com olhares diferentes. Nós olharmos para esse planejamento de treino com olhares onde nós chegaremos na sessão de treino, no dia do treino, sem opção de inventar, sem opção de hoje eu estou com vontade de meter um triset. Não, amigo, olha para cima, pro mesociclo. Tava triset? Não tava. A intensidade era outra, os métodos eram outros, a porcentagem do RM era outra. Então, nós elencamos em ciclos, que nós já vamos conhecer esses ciclos, desde o maior até o menor, para que você faça como se fosse um funil. E como o próprio nome diz de um funil, é afunilar. É você chegar no mínimo na parte menor do seu treino, do seu planejamento, que vai ser a sessão de treino, e já ter tudo que você precisa para promover exercício, quais exercícios, qual intensidade, qual volume, qual a carga de treino geral, qual vai ser o método dinâmico, qual vai ser o método contra resistência, e assim sucessivamente. Então o intuito dos ciclos é cada vez mais te direcionar. Olha que legal, você vai ter um controle, obviamente, ao longo do prazo, que você está marcando tudo, mas a direção, ela está sempre batendo tecla. Vamos bater na tecla sempre da direção. O treinamento, gente, planejamento de treino para que você tenha direção, direcionamento, ok? Para que você não ande no escuro, legal? Então, primeiro, o planejamento clássico do Matveev é baseado em periodização, períodos, para gerar direção, e também em ciclos para gerar direção. Nós elencaremos no nosso planejamento de treino principalmente 3 ciclos. Então o Matveev, ele usa, em um planejamento de treino nós vamos ter 3 ciclos mais importantes. O macro ciclo, o meso ciclo e o micro ciclo. Legal, então nós temos 3 ciclos dentro do planejamento. Um é o macro. O que quer dizer macro, gente? Macro é gigante, tem até um... Não é aquele supermercado não, viu? Macro, não é. É o macro ciclo de grande. Então, é o ciclo grande. Ou seja, é o maior ciclo do seu treino, beleza? É onde você tem que dar uma atenção o quê? Ampla. Como esse macro ciclo, ele remete o quê? Você olhar de cima para o planejamento. Você tem uma visão total. Então o intuito do macrociclo é que você tenha uma visão global, uma visão total do começo, do fim, do meio, dos períodos, de tudo, das reavaliações, do onde você vai priorizar o quê. É um macrociclo. Você tem a visão total do seu planejamento. O mesociclo, por sua vez, obviamente, o meso quer dizer ciclo médio. Ou seja, é aquele que vem logo depois do grande. Então se eu tenho uma visão global aqui, eu vou ter uma visão... já vou ver a visão do treino? Não, você vai ver a visão do que você vai priorizar em determinado período. Pá. Ou seja, eu tenho um macrociclo e o ciclo médio. Perfeito? O microciclo, por sua vez, obviamente, quer dizer ciclo pequeno. Micro. Pequenininho. E para nós vai ser o quê? Ter o ciclo macrociclo, a visão mais ampla, a visão alta, periférica, onde eu estou vendo tudo. O mesociclo é uma visão um pouco mais limitada, de um determinado só período. E o microciclo, que é uma visão menor ainda, uma visão mais limitada, que só compreende alguns momentos, só compreende algum determinado momento do seu planejamento. E obviamente que para nós vamos ter também a sessão de treino. Então, do maior para o menor, que é a sessão de treino? É o dia do treino do aluno, dia do treino. Então, por exemplo, vão ter alunos de personal seu, que você vai treinar uma vez na semana, você vai treinar 2 vezes na semana, você vai treinar 3 vezes na semana, enfim, vão ter alunos vão ter equipes, ou alunos que você vai treinar 5 vezes na semana, vai saber. Vão ter equipes, de repente, amadoras de esporte, ou equipes profissionais, que treinam todos os dias, 6 vezes na semana. Tem equipes em determinados momentos que vão treinar 7 vezes na semana. Olha que legal, a importância de você dar para tudo aquilo que a gente falou de princípios, para
possamos colocar na prática depois, no passo a passo do planejamento de treino, serão importantíssimas para que você, por exemplo, não acumule fadiga com uma equipe que treina 6 vezes na semana. Nós vamos aprender a ondular a carga de treino, nós vamos aprender a ondular, obviamente, o estresse fisiológico, nós vamos aprender a colocar semanas regenerativas, sessões regenerativas e assim por diante. Meu fisiologista a fim de que você aprenda tudo. Tudo eu vou te entregar nesse curso. Agora, uma vez que você já conheceu os ciclos, o que é importante nós entendermos? O macrociclo é o ciclo onde você vai ter um olhar mais panorâmico, o mesociclo vai diminuindo, um microciclo é o ciclo pequeno e a sessão é obviamente o dia do treino. Agora aqui, o macrociclo para nós no planejamento, para a gente já começar esse passo a passo, o macrociclo, ele pode ser o macrociclo desde 6 meses, ele pode ter 1 ano, ele pode ter 2 anos, 4 anos, 8 anos, depende do que, professor Adonis? Depende do seu diagnóstico, do estado que você está e da meta crucialmente importante que você quer levar. Ah, Adonis, ô louco, como assim 4 anos de macrociclo? Aí você vai entender, existem equipes desportivas, lembra que a gente está falando do desporto, existem equipes desportivas que querem treinar para a Olimpíada, por exemplo. Aí o cara vai fazer um macrociclo de 4 anos. Por quê? Onde ele vai precisar render mais? Obviamente nas preparatórias, nas classificatórias, mundial, etc. Mas ele precisa render muito na Olimpíada, ok? Então ele tem 4 anos. Ah, e para nós no ambiente do personal trainer? Pelo amor de Deus, vamos durar 6 meses ou 1 ano. Macrociclo então para nós vai ter o quê? 6 meses ou 1 ano. Então aqui, ó, entre 6 meses a 1 ano o seu macrociclo. Ah, e se meu aluno renovar o outro ano? Legal, esse é o intuito. Você vai ter mais um macrociclo de 1 ano. Ponto. Legal? Turma, algo importante, meus fisiologistas da prática, que eu preciso ressaltar com vocês é, por favor, eu peço a compaixão e a amplitude de olhar para sempre que eu for falar sobre tudo isso aqui, você tentar entender exemplos no esporte, no desporto, porque existem alguns alunos que trabalham com equipes, trabalham com modalidades esportivas, então vai ser muito importante a gente falar sobre isso. E eu quero também que você tenha um olhar para o ambiente do personal trainer, beleza? Então é importantíssimo que você tenha um olhar não só para o desporto, mas para o ambiente do personal trainer, do treinamento personalizado, que eu vejo que é a grande maioria de nós. Agora, é importante que vai que daqui a pouco você recebe uma proposta de assumir uma equipe, seja amadora, seja profissional, você já tem todo o conhecimento da base para planejar treino. Ou de repente você está trabalhando com uma equipe, trabalha com futebol, algum outro desporto, e agora você não olha para o ambiente personal, mas futuramente você tem uma oportunidade e você já está pronto para dar seu show. Legal? Então, continuemos olhando e eu sugiro fortemente que nós olhamos para esses 2 quesitos. O desporto, seja qual for a modalidade, desde luta, modalidade competitiva coletiva, ou modalidade competitiva individual, atletismo, etc. E até o ambiente do personal trainer. Beleza, meus fisiologistas da prática? Então, o nosso macrociclo vai durar entre 6 meses a 1 ano. O mesociclo, ele pode, assim, no desporto, ele pode durar 3 meses, 4 semanas, ele pode durar 6 semanas, ele pode durar 8 meses, ele pode durar 4 meses, enfim, ele tem essa duração. Você manda do jeito que você quiser, dependendo do quê? Do seu estado, da tua meta crucialmente importante, do teu prognóstico, ok? Seja com uma equipe, seja com um atleta específico, seja com um aluno de personal trainer, beleza? Mas para nós, no ambiente do personal trainer, para ficar fácil e didático, nós vamos colocar mensal. Ou seja, o que é o mesociclo para nós? É igual a 1 mês. Então, o mesociclo para nós, fisiologistas da prática, para facilitar a montagem de treino, vai ter 1 mês. Legal? Então, macrociclo, 1 ano. Entre 6 meses a 1 ano. Mesociclo, 1 mês. Ok? E o microciclo, professor Adonis? O microciclo também pode ter 5 semanas, pode ter 17 dias, pode ter 28 dias o microciclo. Mas, para facilitar a nossa prescrição, e obviamente tudo depende da tua prática, depende do que você vai fazer, se é um desporto ou não é, se é um ambiente personal trainer. Para nós, para facilitar, até no desporto, para facilitar, 1 semana. Então, um microciclo diz respeito a 1 semana. E
sessão de treino, gente. É o dia do treino. É ir no desporto. É o dia do treino. A sessão de treino pode ser, às vezes no desporto, você ter 2 sessões no mesmo dia, ok? Isso é que pode mudar, beleza? Dependendo da modalidade que você treine, que você de repente esteja à frente, perfeito? Podem ter 2 até 3 sessões, dependendo da modalidade, aí a necessidade específica do teu atleta, do seu time, da equipe, legal? Agora nós vamos entender que momento que é interessante fazer isso, beleza? Será que é sempre? Vai lá, igual por exemplo, CrossFit. Eu vejo que tem muito equívoco nisso. A modalidade do CrossFit, o campeonato de CrossFit, não sei se alguém nunca viu, tem vários treinos no mesmo dia. Ou seja, tem a média de 3 treinos em um dia. Então, a maioria das pessoas que competem, elas acham que elas têm que treinar várias vezes no dia, sempre. Agora, isso é um grande equívoco, por vários aspectos. Você já deve ter entendido alguns nos princípios do treinamento, como, por exemplo, acumular fadiga, assimilação compensatória, a variabilidade do estresse fisiológico, entre outros que impactam negativamente na performance do atleta. Então, o que eu quero que nós abramos a escuta é no que tange a... Legal, você tem que treinar 3 vezes, por exemplo, no caso do CrossFit, eu treino 4 vezes num dia. Só que tudo tem um momento adequado. É por isso que você tem um planejamento. Não é todo dia que você sai treinando 3 vezes por dia. E isso não vai gerar resultados positivos. Pelo contrário, vai gerar resultados negativos. E no momento que você tem que treinar 3 vezes no dia, de repente você não está preparado, você não está apto, você não está com a capacidade funcional, com o nível de performance adequado, legal? Então, tudo isso é importante. Então, o dia do treino, sessão. Então, o nosso planejamento ele vai se basear nisso, meus fisiologistas. Entenda que nós já vamos entrar na próxima aula no passo a passo. Macrociclo é o ciclo grande, entre 6 meses a 1 ano, média de 1 ano. Mesociclo, 1 mês. Microciclo é a semana de treino. E a sessão de treino é o treino propriamente dito, ok? Mas lembrando, nós sempre vamos ter uma visão macro, meso, micro e da sessão. Perceba que isso aqui cria o quê? Um funil, ó. Não tem como. Não tem como nós errarmos muito. Nós minimizamos erro e, obviamente, você já está consciente de todo o macrociclo, mesociclo, microciclo e da sessão de treino. Olha lá, já está aqui do macro, já tem toda a noção do macro, do meso, do micro e da sessão quando você chega aqui com o teu aluno. Então já sabe tudo que vai acontecer nessa sessão, já sabe o que vai acontecer na outra, já sabe o que vai acontecer no outro mês, já sabe o que vai acontecer daqui no final, o que você espera no final, no mês 3, no mês 4 e assim sucessivamente. É por isso que nós planejamos treino. Você já tem uma visão ampla da bagaça, da jossa. E aí você já sabe que você está fazendo isso aqui hoje, porque vai te preparar para você receber o estresse do mês que vem e assim sucessivamente. Professor Adonis, como eu faço isso? Eu estou muito ansioso. Então faz assim, aperta os seus cintos, porque a partir da próxima aula nós vamos começar o passo a passo do macrociclo, depois mesociclo, microciclo e assim sucessivamente. Vai começar agora a entender o passo a passo de como montar planejamento de treino. Obviamente começando pelo macro. Visão de águia, para que você enxergue desde aqui até o final, a fim de alavancar, potencializar seus resultados. Espero que você esteja tão ansioso quanto eu. Um beijo no seu coração enorme. Gratidão por você estar aqui. E te espero ansioso. Você, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, na próxima aula. Valeu!